diagnóstico, como é que é feito? Como é que a gente sabe que o indivíduo tem ou não diabetes? O diagnóstico ele é feito com a medição da glicemia, ou a qualquer momento do dia, onde esteja lá mais que 200 miligramas por decilitro, ou muitas vezes em pelo menos um período de 8 horas em jejum, onde o valor dele é igual ou maior que 126 miligramas por decilitro. Só que muitas vezes o diabetes ele não vai ser diagnosticado de imediato. E o que acontece? O indivíduo, ele, em jejum, ele tem o valor adequado de glicemia, normalmente menor do que 100 mg por decilitro, ou em torno de 100 mg por decilitro, mas depois dele se alimentar, que é o que a gente chama de pós-prandial, ele acaba tendo o quê? Uma hiperglicemia que acaba não sendo diagnosticada. Então por isso que é comum se pedir um teste que é chamado teste oral de tolerância à glicose, onde a maioria das pessoas conhece esse teste por curva glicêmica. E como é feito esse teste? O indivíduo fica pelo menos 8 horas em jejum, vai ao laboratório, pega uma amostra de sangue em jejum e imediatamente ele consome uma solução com 75 gramas de glicose, quer dizer, uma sobrecarga de glicose. E a partir daí, a cada 30 minutos, 1 hora, 1h30 e 2 horas, vão ser coletadas novas amostras de sangue para ver se o corpo dele consegue corrigir essa sobrecarga ou não. Então é dessa maneira que é feito o diagnóstico aí do indivíduo com diabetes. Só que diabetes, ele não tem apenas uma fisiopatologia, uma alteração fisiológica que leva a esse distúrbio no metabolismo aí, inicialmente da glicose, leva o indivíduo a ter hiperglicemia. Então vamos lá, no diabetes tipo 2, né, que é os tipos de classificação que a gente tem, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1 e diabetes gestacional. No diabetes tipo 2, qual a característica que a gente tem? O indivíduo normalmente ele vai apresentar o quê? Resistência periférica à ação da insulina. Isso quer dizer o quê? Cada vez mais o corpo dele vai precisar produzir insulina para poder captar uma quantidade adequada de glicose e manter os níveis de glicemia dentro do que é considerado normal. Manter o que a gente chama de normoglicemia. Só que essas alterações, normalmente elas vão acontecendo gradativamente. Por isso, às vezes, a necessidade do teste oral de tolerância à glicose. E chega um momento que o indivíduo realmente não vai conseguir produzir insulina suficiente, dado a tamanha resistência que ele tem à ação desse hormônio. Por isso aí vem o diagnóstico. Já no diabetes tipo 1, é uma doença que ela é caracterizada pela destruição das células beta. Quem são as células beta? São aquelas células que a gente tem no nosso pâncreas e que são responsáveis pela produção do hormônio da insulina. Então, quando o corpo, em algum momento, ele entende que aquelas células que fabricam insulina são um agente invasor, os glóbulos brancos vão lá e destroem essas células. Então o diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune. Em algum momento da vida do indivíduo, acaba o sistema de defesa, os glóbulos brancos, entendendo que é um agente invasor, vai lá e destrói. Então a fisiopatologia que leva à hiperglicemia, ela é diferente do que acontece com o diabetes tipo 2. Já no diabetes gestacional, durante a gestação a gente sabe que a mãe ela tem aí uma mudança hormonal muito acentuada nesse período. E normalmente esses hormônios eles são chamados de contrarreguladores da ação da insulina. Isso quer dizer o quê? Que eles são hormônios que muitas vezes vão trabalhar para aumentar a quantidade de glicose no sangue. E não numa função contrária do que acontece com a insulina, que é justamente diminuir essa quantidade de glicose. E por que isso acontece? Porque o feto que está sendo gerado ele precisa ter uma quantidade aumentada de glicose para que seja desenvolvido aí de maneira saudável. Então, a diabetes gestacional, ele tem uma característica semelhante ao que acontece no diabetes tipo 2. É por uma questão de resistência à ação da insulina ou incapacidade do corpo da mãe em produzir uma quantidade aumentada de insulina para manter a normoglicemia, que é caracterizado aí, que é diagnosticado o diabetes gestacional.